sobre a periodização nas relações trabalhistas. O meu orientador foi o professor Real Manuel, que auxiliou em todo o desenvolvimento do meu trabalho. Dito isso, a apresentação do meu tema versa sobre o entendimento que a periodização é uma forma de contratação no mercado de trabalho. Mas o que é a periodização? A periodização é uma palavra que deriva da sigla PJ, que significa pessoa jurídica. Mas como que vai ocorrer essa denominada periodização? Ela acontece da seguinte maneira: uma pessoa contrata uma pessoa jurídica para a prestação de serviço. E esse ato é algo totalmente válido e permitido pelo nosso ordenamento jurídico. Contudo, o problema surge quando dessa contratação, na verdade, ela é utilizada para mascarar uma relação de emprego. E desse modo, a escolha do meu tema se justifica pelo fato de que a periodização é um tema de grande relevância social e está crescendo cada vez mais no nosso país. Diante disso, eu trouxe como meu problema de pesquisa o seguinte questionamento: quais as principais consequências da periodização nas relações trabalhistas no Brasil? E do meu problema de pesquisa, eu trouxe o meu objetivo geral, que é discutir as principais consequências da periodização nas relações trabalhistas. E diante da explanação do meu objetivo geral, eu trouxe também os meus 3 objetivos específicos, que são eles: conceituar a periodização e a sua evolução no Brasil, analisar a legislação trabalhista vigente que está relacionada com esse tema da periodização e os seus impactos nos direitos dos trabalhadores. E, por fim, compreender quais essas consequências jurídicas, sociais e econômicas da periodização nas relações trabalhistas. E, para isso, eu utilizei como metodologia de pesquisa a revisão bibliográfica. Além disso, me baseei também em livros, artigos científicos, materiais doutrinários, revistas e também a própria legislação. O meu trabalho ele foi dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo foi contemplada a evolução da periodização. Para isso eu citei os doutrinadores Rubem Alvarenga, o Maurício Godinho Delgado e a Carla Romar. De acordo com essa autora, Carla Romar, ela enfatiza que a Constituição Mexicana, que foi promulgada no ano de 1957, ela foi a primeira Constituição do mundo a reconhecer os direitos dos trabalhadores. E esse marco ele foi de extrema importância, haja vista que essa Constituição Mexicana ela serviu como uma base para, ao redor do mundo, também reconhecer os direitos dos trabalhadores, inclusive o próprio Brasil. Ainda neste capítulo, eu destaco que o trabalho passou por profundas transformações em razão das mudanças que ocorreram no cenário econômico mundial, como, por exemplo, os avanços tecnológicos, econômicos e sociais. Tudo isso contribuiu para que houvesse uma flexibilidade nas formas de contratação. Foi dessa forma, portanto, que surgiu a periodização. Partindo para o segundo capítulo, em que foi analisado e estudado a periodização, a legislação trabalhista vigente, que está relacionada com esse tema, e os seus impactos foram nos direitos dos trabalhadores. Para isso, eu citei novamente Maurício Delgado, Barbosa e a Juliana Oube. E, a princípio, a periodização ela aumentou significativamente após a reforma trabalhista, que foi no ano de 2017, com a Lei 13.467, que alterou a CLT. E ainda neste capítulo 2, eu abordo que esse impacto gerou profundas transformações também, porque o trabalhador ele é afastado dos seus direitos que são concedidos pela lei. E também destaca um princípio trabalhista, que é o princípio da primazia da realidade, em que esse princípio ele diz que em caso de conflito deve prevalecer o que acontece na realidade, na prática, ao invés de ser considerado, por exemplo, algo que foi estipulado em contrato de trabalho. Por conseguinte, no terceiro capítulo, foi analisado também as consequências dessa periodização, como, por exemplo, foi citado os doutrinadores Correia, Henrique e a Carla Veigas. E o doutrinador Correia, ele diz que o receio do trabalhador estar desempregado, ou seja, não ser inserido no mercado de trabalho, faz com que ele aceite as formas menos favoráveis de contratação. E também ainda neste terceiro capítulo, na segunda seção, eu citei o autor Crane e demais autores, em que eles dizem que a periodização contribui
para o aumento da vulnerabilidade do trabalhador. Por quê? O trabalhador, ele já é a parte hipossuficiente da relação de trabalho. E ele aceitando essa forma de contratação que é menos favorável para ele, ele se torna mais vulnerável ainda e sujeito às ações do empregador. As considerações finais do meu trabalho, em que a periodização para mascarar a relação de emprego, como eu citei anteriormente, ela pode ser usada também de forma lícita e ilícita. De forma lícita é quando, de fato, um trabalhador contrata a prestação de uma pessoa jurídica para a prestação de serviço. E aí essa pessoa jurídica ela pode ser substituída por outra, porque é uma empresa, ele faz o seu próprio horário, pode se dizer dessa forma, e não há a subordinação ao empregador. Mas, para se tornar uma periodização de forma ilícita, que é quando ocorre a fraude, que foi o tema do meu trabalho, deve haver as características do vínculo empregatício, que são 5 requisitos. São eles a subordinação, a habitualidade, onerosidade, pessoalidade e principalmente a pessoa física, que é o que torna essa relação fraudulenta. Então, contendo essas 5 características da relação de emprego, não é apenas uma periodização de forma lícita, mas é uma fraude à legislação trabalhista. E a partir de agora são as referências que eu citei no meu trabalho, desde artigos, leis, livros, materiais doutrinários e algumas revistas também. E obrigada pela atenção dos senhores para a avaliação do meu trabalho.